Jesus para entrar na tua casa. A gente convida tanta gente para ir para nossa casa. Convida o mestre para entrar na tua casa. Queridos irmãos, eu saúdo-vos todos com a do Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso de número 3 apenas. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém, queridos? Amém. O livro do Apocalipse, irmão, se ocupa em revelar Jesus Cristo em sua glória. Disso que o livro propriamente dito se ocupa. Mas, além disso, ele também se ocupa em descrever acontecimentos futuros, tanto para os judeus, quanto para os gentios, além, é claro, de alertar a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Vale a pena ressaltar que o arrebatamento da igreja não é descrito aqui no Apocalipse. É um livro que fala da revelação e revela Jesus Cristo em sua glória, fala de um culto no céu, da grande tribulação, do milênio, mas não se ocupa de falar do arrebatamento. Capítulo 1 exterioriza a manifestação do Cristo a João na ilha de Patmos. Capítulo 2 e 3 vai falar das cartas que este vai escrever às igrejas da Ásia. Já no capítulo de número 4 é interessante que começa dizendo assim: depois destas coisas, ou seja, houve o arrebatamento no intervalo, no ínterim do capítulo 3 e 4, aí vai se narrar entre os capítulos 4 e 5 um culto lá no céu de como será. Isso é extraordinário e maravilhoso. Ou seja, mas o livro, ele trata então de revelar Jesus em sua glória. Porém, eu quero me ater aqui neste versículo que nós lemos e que vai ressaltar-nos algumas coisas interessantes, e eu quero dar vazão a isto, estas 3 palavras que propositalmente eu deixei aqui que vocês realçassem a leitura, que é as palavras lê, ouvem e guardam. O texto é claro e João vai dizer: bem-aventurado é aquele que lê, o que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Eu quero correr aqui um pouco dentro deste texto e pensar com os irmãos o quão importante e imprescindível são estes elementos dos quais João os descreve. Ele começa literalmente dizendo que é bem-aventurado. E é interessante que o termo makarios do grego, que é bem-aventurança, que é traduzido para nós como alguém abençoado, alguém feliz, é alguém literalmente que descreve a posição invejável de uma bênção que Deus dá a este crente. Ou seja, descreve um crente numa posição invejável, afortunada, que recebe as provisões ou favor de Deus. Isto é ser bem-aventurado, é ser mais do que feliz. Quando nós lemos aqui da tradução original de alguém que descreve até uma certa inveja, não é que ele causa porque ele quer causar, mas é porque ele recebe tantas provisões de Deus que ele termina incitando nos olhos dos que têm esta inveja pela bem-aventurança, que é o cuidado de Deus na vida desta pessoa. Olha que coisa! E o João faz questão de descrever dizendo: é bem-aventurado, é feliz, é afortunado, é favorecido, é mais do que feliz aqueles que de fato
ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam as coisas que estão escritas no livro desta profecia. Olha que coisa linda. Você é um bem-aventurado, em nome de Jesus? Bem-aventurado. É tão interessante que quando João descreve isto, logo nesta primeira palavra, neste verso, ele que andou com Jesus, era discípulo de João Batista e passou a ser de Jesus, sabia bem o que era ser um bem-aventurado, porque ouviu Jesus no Sermão da Montanha, um sermão chamado as Beatitudes, em Mateus 5, 6 e 7, muito bem descrito por Jesus, e sempre ele vai dizer ali, olha, bem-aventurado os pobres de espíritos mansos, bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado, ele vai colocando, ou seja, mais que feliz, afortunado, abençoado, e ele vai colocando as bem-aventuranças. João, ele sabe o que é ser bem-aventurado, porque ele ouviu isso dos lábios de quem tem verdadeiramente aquilo que pode dar, aquele que pode conceder. Então João ouviu de quem de fato tem para dar, e sabia o que era a conotação maior da bem-aventurança. Quando João descreve, ele está dizendo assim: eu replico as palavras de quem me deu, eu reescrevo aquilo que eu ouvi de quem era, de quem é e de quem há de ser o Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz bem-aventurado, ele está dando um Ctrl+C e Ctrl+V na palavra de Jesus. Ele está dizendo: eu digo isso porque eu ouvi do Mestre, e ser bem-aventurado é algo extraordinário. E aí ele vai dizer e descrever que bem-aventurado são aqueles que primeiramente lê, e estes que lê a palavra, os que lê as profecias desse livro, os que leem a lei do Senhor e as guardam. Irmãos, infelizmente nós vivemos numa sociedade pouco interessada em ler alguma coisa, principalmente a Bíblia Sagrada, não é? Porém, mais que ler, nós precisamos estudar, examinar, gastarmos tempo com a palavra. Não podemos ser alguém que apenas lê superficialmente, que encontre letras, palavras, frases dentro da Bíblia. Nós precisamos, irmãos, mais do que isto, nos aprofundar examinando as Escrituras. É interessante que esse termo que João descreve aqui e narra sobre ler, o termo grego é anaginosco, e anaginosco significa conheço pessoalmente. Conhecer, ler, aqui significa eu li de novo, eu sei com certeza, eu reconheço, é discernir, e por último é saber com precisão. Quando esse bem-aventurado, feliz é o que lê, está dizendo, feliz é aquele que sabe com precisão, é aquele que sabe com certeza, é aquele que discerne, é aquele que reconhece. Não é conhecer letras, não é saber juntar e formar palavras, não, é literalmente saber o que elas estão dizendo. Quando João está dizendo que é bem-aventurado que lê, ele está dizendo é pessoas que não conseguem apenas montar frases, mas entendê-las, o que elas estão dizendo no seu cerne, o que elas estão descrevendo, o que elas significam no nível mais elevado. É literalmente ler, não com os olhos, mas com a alma. Aleluia. Oh, irmãos, ler, do qual João está dizendo aqui, é literalmente alguém que quando está estudando a palavra, vamos falar da palavra, é perceber quando as letras saltitam do texto, é literalmente ler e ver que Jesus está falando com ele. Não é um conto, não é uma história, não é ler um livro que alguém tem como apenas um conto ou uma poesia ou um livro histórico, não. É entendendo que Deus, que é o narrador dela, Deus que é o autor dela, Deus que é o dono dela, está falando comigo. Mais do que eu ler, é ela se revelar a mim. É por isso que é importante entender que João considera feliz
Abençoado aquele que lê, aquele que se apropria. Quando nós lemos Josué, capítulo de número 1, verso de número 8, olha que coisa interessante. Moisés havia morrido e agora Josué era quem assumira ao povo, a nação de Israel, para entrar em Canaã. E Deus é quem vai se manifestar e falar com Josué. No capítulo 1, verso 8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita, olha que coisa, nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, sabe o que é que Deus está dizendo para Josué? Não te aparte do livro, leia o livro, estude o livro, coma o livro, se estabeleça no livro. O parâmetro para você, Josué, é o livro. Não quer errar, esteja com o livro. Irmão, é tão interessante que quando nós compramos qualquer equipamento, lá dentro vem um negócio chamado manual. E eu tenho costumado dizer que muitos dos benefícios dos quais tem muitos aparelhos que nós temos, nós morreremos e não usaremos. Sabe por quê? Porque não lemos o manual. É uma grande verdade. Nós temos hoje celulares com uma tecnologia do qual nós não usamos 15%. Porque se conhecêssemos 50%, nós ficaríamos doidos com ele. Mas é por quê? Porque nós não conhecemos. A palavra é a mesma coisa. É por isso que Deus disse: Josué, medita. Não é para juntar letra, não é para juntar frase, não é para ler coisa bonita, é para ler o que funciona. E toda ela é inspirada, ela é boa, ela é proveitosa. Josué, quando você estiver em aperto, olha o livro. Quando estiver na bênção, olha o livro. Quando não souber o que fazer, olha o livro. Josué, medita dele de manhã, de tarde não deixa de meditar, e à noite não pare, olha o livro. Josué, medita nele. Aleluia. Ô irmão, é boa coisa nós meditarmos, lermos a palavra do Senhor. Já no Novo Testamento, Jesus em João capítulo 5, verso 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha que coisa linda. Só que sabe o que é mais lindo aqui? É que Jesus está dizendo assim: examinem. Ele já não diz leia. E agora eu vou usar o termo ler no sentido pejorativo, ou no sentido mais chulo da palavra. Mas ele se examina. Ô irmão, vamos falar aqui de exame, vamos falar de uma consulta. Se você vai a um médico, infelizmente com a depravação e a forma calamitável que está a saúde pública, se você vai passar lá por um exame, por uma consulta, é muito rápido. E às vezes o médico que vai fazer a consulta com você nem te toca. É ou não é? É você lá e ele cá. E aí eles te receitam uma injeção, um negócio, e você sai de lá irado. É virose. Por quê? Porque ele não examinou. É virose. Examinar, ele vem, mide a pressão, ele toca, ele ouve, ele diz respira, suspira, sobe, desce, não é? Corre aqui dentro. Deixa eu ver como tu está. Pede uma bateria de exame. E é interessante que o exame, dependendo do que você tem, eu estou aqui com uma pedrinha no rim, e esses dias tive uma cólica terrível, eu tive que fazer o exame. Aí vai fazer o exame. Aí o médico olhou e disse: não dá para ver. Eu vou pedir outro, e agora tem que usar contraste. Eu disse: o que é o contraste? Ele disse: é um líquido que vai ser inserido em você, que vai ver tudo lá dentro. Aí eu estou dentro daquela máquina de tomografia, e aquele negócio, tom, e eu lá dentro, para ver a pedra e o tamanho da pedra, de onde a pedra está. E enquanto eu estava dentro daquele trem, irmãos, eu fiquei pensando: Jesus não precisa de nada disso para saber o que está aqui dentro. Aleluia! Para o médico ver a pedra, ele precisou de mandar tomar o contraste.
Agora é tão interessante que a Bíblia, a palavra de Deus diz que ela é tão poderosa que ela vai dividindo juntas e medulas. A palavra é tão graciosa que ela vai até as juntas e medulas, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. E ela vai até as entranhas ou até o tutano do osso. Aleluia. E não precisa de contraste. Oh, aleluia. É por isso que o salmista diz: antes que haja palavra na minha boca, olha só, ele tudo sabe. Quando eu penso no poder da palavra, e Jesus dizendo: examine as escrituras, porque quem examina, porque quem esmiuça, porque quem dirime, porque quem cavuca, porque quem vai procurar, vai achar. E Jesus disse: quem pede vai receber, quem bate a porta vai se abrir, quem busca vai encontrar. Mas tem que pedir, bater e buscar. Quem examina vai encontrar o Deus da palavra, porque ele se revela na palavra. É bem-aventurado os que leem. Oh, aleluia. Quer conhecer mais de Deus? Conheça a sua palavra. Quer conhecer o que Deus detesta? Conheça a palavra. Quer saber o que Deus ama? Estude a palavra. Examine a palavra. Ô irmãos, quando nós examinamos, tudo fica mais fácil. Isso é tão interessante que Paulo, aconselhando seu filho, o pastor Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso de número 13, ele vai dizer assim: Timóteo, persiste em ler. Persiste, Timóteo, em ler. Antes de você exortar, ensinar, até que eu vá, leia, estude. Isso é tão maravilhoso que o obreiro precisa. Irmão, o obreiro que não estuda, crente que não estuda, está desqualificado. Há uma frase que eu gosto que diz que pior do que um púlpito vazio é um vazio no púlpito. Pior do que um púlpito vazio é alguém que vem aqui para ficar contando histórias de si e que não acrescenta em nada. Que não tem a palavra, que não gasta tempo com a palavra, que não examina a palavra. Ô irmão, como é bom nós termos a palavra. Quando nós estamos nela, examinamos ela, lemos ela, nós não temos tempo de falar de nós. É Ele, a glória é dele, a palavra é dele. Quem trata da igreja é Ele. Quem vai falar com a sua noiva é de fato sempre Ele. E é isso que Jesus nos deixa, de fato, como por exemplo, lá em Lucas capítulo de número 4. É interessante, dos versos 16, olha o que diz o texto. E chegando a Nazaré, Jesus, olha isso, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Verso 17: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, olha isso, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é tão interessante que Jesus, quando lê isso na sinagoga, num dia de sábado, o livro lhe é dado. Ele põe na bimar, que é como se fosse um púlpito, e a Bíblia diz que ele é chão. Ô irmão, ele sabia, porque foi lhe dado o rolo de Isaías. Jesus não mergulhou para saber o que ia ler. Ele achou, e quem procura, acha. Ele disse: deixe-me ler um texto que 700 anos foi citado a meu respeito, e eu vou dizer que hoje é cumprido isso aqui. E aí ele lê, aleluia, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele lê Isaías 61, e ele diz: hoje se cumpre isso nas vossas vidas. Eis que eu estou aqui, eu sou Cristo de Deus. E ele lê. Olha que coisa maravilhosa. Ele, Jesus lê, ele sabe o que é que tem que ser lido, a hora que tem que ser lido. Irmãos, precisamos de ler o livro.
Precisamos estudá-lo. Por último, 2 Timóteo. Olha que coisa interessante. Capítulo 2, verso de número 15. O Paulo vai dizer assim a Timóteo: procura apresentar-te a Deus, Timóteo, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu gosto desse texto aqui, desse versículo, por duas coisas prioritariamente. Primeiro, é que quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado. E esse termo aprovado é um termo grego que chama-se dokimos. E o termo dokimos aqui, ele vai literalmente referir-se a algumas coisas. Uma delas é uma pedra, por exemplo, quando era colocado numa construção e era colocado em um certo buraco, uma certa lacuna, e que aquela pedra não cabia, era escrito nela adokimos, ou seja, reprovado. Mas se aquela pedra servisse, era escrito dokimos, aprovado. Ou seja, essa serve. Quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, que era a pedra perfeita, mas que foi rejeitada, ele era a pedra aprovada, mas rejeitada pelos homens. Os homens não quiseram, vendo que ele encaixava perfeitamente. Ou seja, o obreiro tem que se encaixar e se amoldar. E mais do que isso, esse termo aprovado era um termo que era usado entre os comerciantes para testar as moedas que eram comércio, a moeda de troca para o comércio. Era tão interessante que naquela época já existiam os fraudadores. As pessoas faziam réplicas tão perfeitas que os comerciantes, olhando, não conseguiam discernir qual que era a certa, a verdadeira, e a que não era a verdadeira, a falsa. Agora, olha que coisa interessante. Eu estava até ouvindo as crianças cantando aqui e falando do tirim-tim-tim, da moedinha que está caindo na caixinha. E o termo é literalmente tilintado. Uma moeda, quando jogada ao chão, você vai ouvir o tilintar dela. E aí, o comerciante pegava aquela moeda e jogava no chão, porque pelo barulho, olha isso, ele sabia se o material era de verdadeira, era de uma origem perfeita para aquela moeda, ou não. Não era olhando, porque olhando ele não conseguiria saber o que era falso e verdadeiro, mas pelo tilintado ele conhecia se o material era de boa qualidade. Então ele lançava aqui no chão, tilintava e disse: opa, essa moeda é verdadeira. Mas pelo tilintado ele dizia: essa moeda não é verdadeira. Quando Paulo disse assim: procura apresentar-te aprovado, Timóteo, sabe o que ele está dizendo? O povo vai te ouvir. E se tiver só barulho, o povo vai dizer: não presta não. Tem que ter som daquele que ouve aquilo que é bom. E só fala o que é bom aquele que lê o que é bom. Se não se debruçar no livro, irmão, pode se falar o que quiser, pode se descrever o que quiser, pode se rodar e pode se virar pirueta. Faça o barulho que quiser. Impressão não é bom o que se ouve. Aquilo que às vezes a gente vê, o invólucro, o estereótipo, ele pode enganar. Mas quando a gente ouve, se percebe quem tem e quem não tem. E Paulo está dizendo: Timóteo, olha, leia, para que você seja aprovado. Você precisa ler e manejar bem a palavra da verdade. Quando ele diz manejar, ele está falando assim, ele está usando o termo ortotomel, que é cortar retamente. Corte retamente. Use o texto bíblico como ele é. Não fraude. O que é pecado, é pecado. Uso é local, costume é regional, mas doutrina é universal, irmão. O que é pecado no Japão é pecado aqui no Brasil. O que é pecado na África é pecado na Alemanha. Porque é doutrina, e doutrina é Bíblia. E se lá tem uma Bíblia e foi de fato bem traduzido, o que está escrito aqui na minha está escrito lá do irmão alemão. E pecado é pecado. E todas as Bíblias está escrito que pecado leva para o inferno. Mas quem renuncia
odeia o pecado e vive numa vida abundante e lê as Escrituras, terá uma condução direta para o céu. Isso é maravilhoso. Ô irmão, Ortotomel, corta direito, Timóteo, faça direitinho. Não queira fazer aquilo que o povo acha que é bom. Faça o que eu estou mandando. E o que eu estou mandando é: use a palavra de Deus corretamente. Corte-a conforme tem que ser cortado, retamente. Maneje bem. Mas para manejar bem precisa de ler a palavra. Bem-aventurado o que lê, é aquele que estuda. Irmãos, se a igreja de Cristo só terá sucesso em sua empreitada aqui na terra quando ela verdadeiramente se voltar ao estudo da palavra. Daí nós teremos verdadeiro êxito e verdadeiros sermões. Eu estava lendo esses dias um livro e um determinado autor, fazendo um comentário de um outro, ele disse que Mensagex cria-se Cristianex. Ou seja, quem ouve Mensagex é Cristianex, mas quem ouve mensagem é cristão. Não tem como burlar, não tem como maquiar, não tem como mudar. É aquilo que ela diz: ler e aplicar a palavra do Senhor. Segundo ponto é que João está dizendo que bem-aventurado, além dos que leem, é os que ouvem. Olha que coisa linda, ouvir. Irmão, só que nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo que é empresa tem um negócio chamado ouvidoria. Sim ou não? Sim. Tem ouvidoria. Mas está faltando ouvinte, não está? Paradoxo, mas é isso. João está dizendo, bem-aventurado o que ouve. Tudo que é empresa tem ouvidoria, mas está faltando ouvinte. Tem muita boca para falar, mas tem muitos poucos ouvidos para ouvir. E olha que Deus só nos deu uma boca, e nos deu quantos ouvidos? Tanto que Tiago disse: quando vocês chegarem na casa do Senhor, seja pronto para ouvir, mas sejam tardios para falar. Falar é bom, mas é bom falar comedidamente. É bom falar quando de fato nós pensamos. Agora é interessante que o João vai dizer: é bem-aventurado não o que fala, mas o que ouve. Só que nós temos que ser, irmãos, um público, e eu louvo a Deus pela igreja aqui do Edite, as poucas vezes que estive aqui, mas percebe-se que vocês são uma igreja que ouve. Amém. Irmãos, eu nasci no fogo, não me contento com fumaça, sou pentecostal e amo. Só deixa eu te falar, a gente, por muito tempo, e há muitas igrejas, infelizmente, que confundem avivamento com movimento. E movimento é movimento. Movimento não traz avivamento. Agora, é bem verdade que todo bom avivamento traz consigo certos movimentos. Só que todo avivamento só é produzido pela palavra. Eu não conheço na história da igreja nenhum avivamento que fora causado senão pela palavra. Porque a palavra é quem movimenta. A palavra é quem aviva. A palavra é quem reanima. A palavra é quem traz vivacidade. É quem traz alegria. A palavra é quem traz temor. A palavra é quem traz espiritualidade. É a palavra que nos faz refletir, cair em nós e percebemos o que nós estamos fazendo e precisar mudar. É através da palavra que há conversão. É através da exposição da palavra que o Senhor vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É através da exposição da sacra palavra de Deus. Porém, irmãos, mais do que ouvir, mais do que escutar, desculpe, nós precisamos de ouvir. Mais do que termos aparelho auditivo, orelhas, nós precisamos de ter ouvidos. Nós precisamos, mais do que tudo, assim cumprindo como João escreveu, as 7 igrejas da Ásia, sempre que ele termina, ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora deixa eu te falar, irmãos, mais do que termos orelhas e ouvido, nós precisamos, sabe do que? Sermos intérpretes da voz de Deus. Irmãos, não basta também ouvir, nós precisamos de interpretar corretamente. Quantas pessoas por aí que ouvem alguma coisa, mas não interpretam corretamente? Sim ou não? Nós vemos muito isso.
E eu tenho até uma das palestras para casais que dou sobre a questão da sonegação de informação. Quantos casamentos que as pessoas estão falando uma coisa e o outro ouve outra? E não é que ele não ouviu o que ela disse, mas é que está tão deturpado a mente e a questão está tão fraudada que ela já não consegue mais ouvir o que o outro está falando. É tão interessante que essa questão de relacionamento, quando nós estamos namorando, os olhares falam. Olhar fala, sobrancelha, piscada, fala. Inclusive é uma frase interessante que quem nunca entendeu um olhar, nunca compreenderá uma frase. Porque o olhar fala. Uma levantada de sobrancelha, uma franzida de testa. Quem tem óculos e olha por cima, fala ou não fala? Não fala. É a mãe que tem um filho que tem nome composto, né? Eu tenho um filho que chama-se João Pedro, e a gente chama ele de JP, ou João. Mas quando a irmã Mônica, minha esposa, disse assim, João Pedro, ele disse, oi mamãe. É o mesmo nome, só que a conotação é outra. Os irmãos estão entendendo? Ouvir, mas mais que ouvir, interpretar. E a gente precisa ser intérprete da voz de Deus. O termo que João aplica aqui para ouvir, akuó, é o termo grego que significa ouço, compreendo ouvindo. É dar ouvidos, é conceber, é prestar atenção, é atender, irmãos. E mais que atender, entender. Quando eu literalmente ouço Deus falando, eu preciso entender, atender, prestar atenção, conceder, é dar ouvidos, é compreender ouvindo. É literalmente Deus falar no sussurro e a gente entender. É Deus emudecido olhar para nós e nós entendermos. É a palavra dizer não e a gente entender que o não quer dizer reprovação. Está dizendo assim, não é da minha vontade. E a reprovação que às vezes é para nós, significa que eu estou te tirando do abismo. Por isso que eu estou dizendo não. Nem sempre o não é não, às vezes o não é sim. E a gente precisa de ser intérprete. E o João está dizendo assim, é bem-aventurado os que não apenas leem, mas ouvem. Ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós precisamos de ouvir. Romanos 10, 17, Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir, ser bom ouvinte. Irmãos, quando eu falo de ouvir, é tão interessante que Neemias, ele vai descrever no seu livro, lá no capítulo de número 8, logo depois que o povo volta de Jerusalém, da Babilônia, e aí o escriba Esdra vai ler o livro da lei, e olha isso aqui, ouça, eu vou ler esse texto, Neemias 8, verso de número 1 vai dizer assim, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que estava diante da porta das águas. E desde a alva, olha isso, irmãos, até o meio-dia, perante homens, mulheres, sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo, todo o povo se pôs em pé, e Esdra louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Aí o capítulo de número ainda 8, verso de número 8 vai dizer assim, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei.
Então todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes faziam saber. Sabe o que é isso, irmão? Alguém glorificar a Deus, de ouvir, de manhã até o meio-dia, só de ouvir a leitura da palavra. É que nós estamos tão, às vezes, longe disso que a gente não tem noção. Mas ouvir a palavra de Deus é como uma espada que vai nos cortando de forma vagarosa, compenetrando-nos tão lentamente, mas de forma tão precisa. É uma incisão tão extraordinária da parte de Deus, que, como disse Hebreus capítulo de número 4, ela vai compenetrando-nos, vai dividindo, vai sondando, vai alimentando-nos, vai mudando-nos, vai convertendo-nos. Irmãos, mas é através de ouvir, de ler a palavra de Deus. Não adianta, não será de outra maneira. Ouvir. Jesus, no João capítulo número 5, verso 25, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A palavra de Deus ressuscita, dá vida, traz-nos à tona. Isso é a palavra de Deus. É bem verdade que, infelizmente, há muitas pessoas dentro da igreja que elas não amam a palavra. Deixe-me ler um texto aqui do Antigo Testamento, só um versículo. Jeremias capítulo 6, verso 10. Olha o que a Bíblia nos diz. Jeremias 6, 10. Deus falando com Jeremias, e Jeremias falando para Deus a respeito da nação. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Olha que coisa, a nação de Israel. Jeremias está olhando para eles e está dizendo assim: olha, para eles, Deus, é como se os ouvidos deles estão incircuncisos, tem uma ruptura, eles não gostam, para eles, a tua palavra é coisa vergonhosa. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Se nós nos envergonharmos da palavra de Deus aqui, a palavra que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, se envergonhará de nós lá. Esse negócio aqui é sério. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que dá muito ibope, mas ela é verdade. E eu não tenho nenhuma preocupação em pregá-la. Irmãos, nós precisamos de ouvir, de ler, de se apetecer pela palavra. Ou a gente ouve, ou a gente lê, ou então as coisas vão ficar difíceis. Esses dias eu estava lendo uma frase de um americano, pastor americano. Ele disse que o Facebook e que o Instagram serão provas cabais de que o que nós mais tivemos na terra foi tempo para orar e estudar a palavra. Ai ou aleluia? Nós estamos muito online aqui e muito offline aqui. Irmão, escute isso. Ou a gente volta para a palavra, porque o problema não é as redes sociais. O problema não é nós sairmos daqui e irmos comer uma pizza. O nosso problema não é as nossas viagens e passeios. Não, isso não é problema. O problema é a falta disso aqui. O problema não é ter a rede. O problema é não ter a palavra. E eu duvido das minhas dúvidas que quem tem a palavra não quer gastar mais tempo com ela, porque ela é tão maravilhosa que ela vai me remeter a uma vida de oração. E quando eu oro, a oração me remete ao estudo. O estudo me remete ao jejum, o jejum me remete à oração. A oração me remete ao estudo, o estudo me remete ao jejum. É um ciclo tão maravilhoso que eu quero viver ouvindo a palavra, lendo a palavra, me alimentando da palavra. Irmãos, nós podemos sair, podemos viajar, podemos compartilhar, podemos dar like, podemos rir, mas
mesmo no que é essencial. E a gente está deixando de usufruir muita coisa porque não lemos o manual. Oh, aleluia. Eu quero encerrar aqui dizendo que bem-aventurado além de quem lê e de quem ouve são os que guardam. Como que eu guardarei se eu nunca li, se eu nunca ouvi? Uma das funções do Espírito Santo é fazer-nos lembrar. Só que eu só posso lembrar do que eu já vi. É como alguém que não estuda para a prova e vai para a prova e quando começa a ler vai dizendo: o que é isso? Jesus. Aí diz assim: oi, fala. Jesus, o que eu faço? Você devia ter feito, não era o que eu faço. Devia ter feito. Quando ele disse guarda, olha só o que significa o termo guardar. Tereó é o termo grego para guardar, é manter, é vigiar, é observar, é preservar, é manter intacto, é mantido sob custódia. Isso é guardar. Quando diz bem-aventurados os que guardam, é os que mantêm a palavra em custódia, é o que mantém intacto, é o que preserva, é o que observa, é o que vigia. Olha que coisa linda. Porque tem gente, pastor Ciclino, que eles estão com a palavra assim, ó, guardada. E ele passa e diz assim: estou contigo, não abro. Mas não abre. Não é porque estou contigo e não abro porque eu estou aqui, não. E ela olha para o sujeito e diz: já tem tempo que você não me abre. Estou contigo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o que mais nós temos são versões de Bíblias. Você hoje tem Almeida, Revista e Corrigida, atualizada, NTLH, Mensagem, King James, versão brasileira, você tem NVI, você vai tendo aí revista ampliada, revisada, fiel. Irmãos, há tanto. Hoje no celular você baixa tudo que é coisa em celular. Irmão, mas a gente prefere ficar com piadinha no celular. A gente prefere ficar com gente que fica falando mal de nós pentecostais, rodando lenço e com coisa, e gente crente dando ibope para isso. Gente que dá ibope para isso vai pagar preço. Jesus está dizendo: guarda a minha palavra. Ela não é zombaria. Irmão, isso aqui é muito sério. Mantenha, vigia, observe, preserve, mantenha intacto, é mantido sob custódio. Guardar tem a ver, sabe com o quê? Fazer com que alguém preserve ou permaneça firme numa coisa. Tem relação direta com, por exemplo, manter fora do poder do assalto de Satanás. É guardar. Guardar, literalmente, também pode ter o sentido aqui de não abrir mão, não jogar fora, para segurar com firmeza. Guardar está ligado também com um depósito mental. Olha isso, que coisa extraordinária. Por fim, guardar é de perda ou dano, apropriadamente mantendo o olho em cima. Escuta, irmão, guardar, que João está dizendo, é eu guardar essa Bíblia aqui numa gaveta que tem, eu guardei. Além de eu guardar, sabe o que eu faço? Eu fico, ó. Mas não está guardado? Mas não basta guardar, eu tenho que olhar. Aleluia! É montar campana. Glória a Deus! Aramachuri. Aleluia. Por isso que o João em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Daí eu te pergunto: o que é que você tem? Vai guardar? Guarda. Deixa eu só ler o último verso aqui, meu tempo já deu. Salmo 119, verso de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não... Irmão, por que a gente peca tanto? É porque não tem a guardada no coração. Onde é o coração? Aqui, ó. 800 vezes aproximadamente a Bíblia cita o termo coração. E nenhuma vez ele está falando do bombeador de sangue.
Todas as vezes é isso aqui. Paulo, em 1 Coríntios 2,9, diz: porque aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu. Pode ler lá, não é descer. É o coração, é o que Deus tem guardado. Isso aqui, o que a gente tem é muito pouco que tem aqui. Paulo está dizendo assim: ah, você já viu coisa bonita? Você não tem ideia. Eu que fui lá no terceiro céu, dei uma bisolhada e não consigo, porque é inefável o que eu vi. A língua, olha o que ele está dizendo, a língua grega é pobre para descrever o que eu vi lá. Eu fico imaginando a portuguesa. Hã? Só que o salmista, escuta, irmão, aleluia, o salmista ele já havia pecado e sabia o que era a dor do pecado. Agora eu escondi. Aleluia. Tem aqui uma fontezinha e eu pus um pendrive aqui dentro. Eu escondi para eu não pecar. Porque quando a gente esconde e o pecado que tão de perto nos rodeia vem, a palavra que está aqui dentro diz: não, você não precisa. Não. Aleluia. Não é que nós não seremos tentados, mas é que quando formos, a palavra vai dizer: não, você não precisa. O que eu tenho para ti é maior, é melhor. Tentado não ceda, ceder é pecado. Esteja comigo, aleluia, aleluia. Ô, irmão, escuta isso aqui. Essa versão é tão interessante de escondi. A NTLH, Salmo 119, verso 11, vai dizer assim: guardo a tua palavra no meu coração. Almeida Revista Corrigida vai dizer escondi. A NTLH vai dizer guardo. Agora tem uma versão aqui que chama-se a tradução brasileira, e olha como que ela vai descrever esse mesmo salmo: no meu coração tenho entesourado a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Irmão, isso aqui é tesouro. Glória a Deus! Oh, aleluia! Ô, irmão, você sente a palavra entrando em você aí? Aleluia! Eu entesourei a tua palavra. Porque a tua palavra para mim não é peso, é tesouro. Quando eu leio, ela vai para o coração, ela mina a minha alma. Aliás, tem dia e semana que eu passo lembrando do culto, e quando a gente lembra, quem lembra com graça e sabendo que Deus lhe falou, vem lágrima no olho, vem línguas estranhas, vem vontade de salmodiar e dizer: o Senhor falou-me, porque a tua palavra fora exposta e ela é luz para o nosso caminho. Bem-aventurado o que lê, o que ouve, os que guarda. Você recebe essa palavra? Deus te abençoe em nome de Jesus.